Como você já deve ter percebido, eu coloquei a vinheta primeiro. Por quê? Não sei, me deu vontade. Eu sou o professor Rodrigo e hoje eu vou ensinar a identificar cetonas e a nomear esta função orgânica. Vamos lá então? O que são cetonas? Cetonas são funções que nós vamos classificar como sendo funções do tipo carboniladas. Ou seja, as cetonas, elas apresentam carbonila. Carbonila representa a seguinte estrutura, é um C-O. E ainda, cetonas apresentam essa carbonila como um carbono secundário. Obrigatoriamente, este carbono da carbonila deve ser um carbono secundário. Significa que os seus dois substituintes, ou melhor, as duas estruturas ligadas a esse carbono, obrigatoriamente devem ser outros carbonos. Pois se um desses R's que eu estou representando ali fosse um hidrogênio, esse carbono da carbonila passaria a ser primário. Então, como a condição para que cetonas sejam estruturas onde o carbono da carbonila seja secundário, obrigatoriamente estes R's eles são carbonos. Estes R's, esses substituintes, podem ser radicais arilas ou alcoílas. Significa que pode ser uma cadeia ressonante ou não. E muito semelhante aos éteres, nós poderíamos ter estes substituintes iguais, aonde nós iríamos dizer que são cetonas simétricas, ou poderíamos ter estes substituintes que são diferentes, aonde nós iríamos dizer que essas cetonas elas são estruturas assimétricas. Tranquilo? Lembrando só então aqui ó, o conceito de cetonas é que nós temos uma carbonila, só para escrever aqui ó, uma carbonila entre carbonos. E isso confere com que o carbono da carbonila seja secundário. Ainda nós podemos também ter cetonas do tipo cíclicas, como por exemplo a seguinte estrutura, onde nós teríamos uma carbonila, um C-O, e uma estrutura onde esta cadeia ela é fechada. Esse é o conceito de cetonas. Poderíamos ter também uma estrutura com mais de um grupamento cetona, mais de uma carbonila, como por exemplo alguma coisa semelhante ao que eu estou fazendo aqui na tela. Ó. Uma cetona aqui e, por exemplo, outra cetona ali. O que não pode acontecer é esta carbonila, retomo o que eu já falei, né? Nesta carbonila nós termos um H aqui, por exemplo. Isso não é uma cetona. O momento em que nós colocamos este hidrogênio como sendo um dos substituintes, esse carbono da carbonila aqui, ó, ele passa a ser um carbono primário. E isso não é cetona. Isso é uma outra função orgânica chamada de aldeído. Tranquilo? Então, cetonas, carbonila entre carbonos. Como nós damos nomes para uma cetona? Duas formas distintas para dar nomes à cetona. Uma nomenclatura oficial, proposta pela IUPAC, e uma nomenclatura usual. A nomenclatura oficial, proposta pela IUPAC, segue a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aquela história de um prefixo, indicando a quantidade de carbonos, um infixo, ou seja, o tipo de ligação, se é uma dupla, uma tripla, duas duplas, se é simples. Só que, neste caso, nós vamos usar o sufixo, a terminação ona. Vamos dar exemplo para essas duas moléculas. A cetona mais simples de todas, com 3 carbonos. 3 carbonos, se fosse um hidrocarboneto, ou o prefixo para 3 carbonos, prop. Prop, as ligações entre estes carbonos são simples, então nós falamos an, só que, como é uma cetona, tem um C-O e isso termina em ona. O nome desta estrutura é propanona. Essa é a cetona mais simples de todas e o nome popular dela, ou o nome comercial, seria acetona. Cetonas, de forma geral, são muito utilizadas como solventes. A acetona, por exemplo, é um ótimo solvente para tintas, tanto que é utilizada para retirar o esmalte das unhas,
que quando se pinta com as unhas com esmalte. Porém, uma ressalva aqui, uma curiosidade, muitos das acetonas que se vende hoje em farmácia não tem em sua composição a propanona, pois a venda de propanona ela é controlada. Ou dá uma olhadinha lá na composição química, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ler que na composição química tem em torno de 5, 10, 15% de propanona. O resto é um outro solvente orgânico. Provavelmente, e vamos interagir aí com vocês, né? Comenta aqui embaixo, fala alguma coisa. Já usou uma acetona com cheiro de banana, com um cheiro estranho, um cheiro diferente, um aroma? Muito possível que isso era um éster, o acetato de isopentila, que é um éster utilizado como solvente que tem um cheiro de banana, tem o aroma da banana. Porque a venda de acetona ela é controlada, é utilizada para outros fins que não somente como solvente orgânico para tintas e vernizes. Então não necessariamente que tem acetona no frasco de acetona. Entenderam isso? Continuando a ideia de nomenclatura. O composto de baixo ele apresenta 4 carbonos. Se fosse um hidrocarboneto, ou pensando naquela raiz, no prefixo, nós iríamos usar a inicial but, que indica 4 carbonos. As ligações entre essas estruturas, entre esses carbonos, são simples, então nós usamos o an. Como é uma acetona e o sufixo é ona, nós terminamos com ona. Preciso indicar que neste caso, vamos supor carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, há necessidade, neste exemplo, de eu indicar que está no carbono 2? Não, nem no exemplo anterior que está no 2. Por quê? Tanto faz, se essa estrutura ela estivesse invertida, nós iríamos começar a contar pelo outro lado. Sempre a carbonila estará no carbono 2, então não há necessidade de indicar. Porém, a partir de 4 carbonos, com 5, vai ocorrer a necessidade de nós indicarmos em qual carbono a carbonila está presente. Nós vamos ter exemplos para isso. A nomenclatura usual, nós iremos indicar os radicais mais a terminação cetona. Toda vez que nós indicamos a terminação cetona, nós temos que pensar que nós estamos falando daquela carbonila. E quando nós falamos dos radicais, a sugestão, a recomendação é utilizar estes radicais em ordem alfabética. Vamos utilizar os mesmos exemplos agora, só que conforme a nomenclatura usual. Neste caso, nós iríamos dizer os radicais presos na carbonila. Carbonila está aqui. Então nós temos este radical e nós teríamos este radical. Ou melhor, os dois substituintes iguais. Uma cetona simétrica. Os dois substituintes que nós temos ali são os metils ou metilas. Então nós teríamos o metil, metil, cetona. Ou nós poderíamos simplesmente falar de metil cetona. A estrutura de baixo, quando nós falamos cetona, nós estamos falando desta parte, da carbonila, C-O. Nós teríamos o substituinte metil e o substituinte etil. Por ordem alfabética, primeiro nós vamos citar a etila. Então nós vamos falar etil, metil, cetona. Porém, a nomenclatura usual, ela é dita que ela é limitada. Como assim limitada? Talvez, numa das cetonas, tenha um radical que seja muito complexo, e o nome desse radical seja muito difícil, ou nem tenha o nome do radical. Então é muito mais fácil nós darmos nome pela nomenclatura oficial. Por exemplo, vamos pegar ali esses outros dois exemplos. Nessa estrutura, nós temos, vamos primeiro pela nomenclatura oficial. Nós teremos que numerar os carbonos, definir quem é o carbono 1, 2 e 3. A ordem de prioridade para o carbono 1 é mais próximo do grupo funcional. Se nós formos contar da direita para a esquerda, o grupo funcional vai aparecer no carbono 4. Por exemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e o 6. Caso a contagem seja realizada da esquerda para a direita, nós vamos ter o grupo funcional no carbono 3. Então, nós vamos realizar a contagem da esquerda para a direita, porque o grupo funcional encontra-se no menor coeficiente.
Temos ao total 6 carbonos. 6 carbonos, nós vamos começar falando da palavra hexa. Tem ligação dupla nessa estrutura? Tem. A ligação dupla está em qual carbono? No carbono 1. Quando temos no carbono 1 a necessidade de digitar? Não. Então nós vamos citar que simplesmente tem uma dupla. Hexen, esse en é da ligação dupla. Porém, agora nós devemos citar em qual carbono encontra-se a carbonila do grupo funcional, que neste nosso exemplo está no carbono 3. Então ficaria hexen 3-ona. Entenderam isso? A nomenclatura usual, nós iríamos ter que citar o radical que está ligado ao lado da direita e o radical que está ligado à esquerda. À esquerda nós temos o radical vinil, à direita nós temos o radical propil. Então a nomenclatura usual para essa estrutura ficaria propil, vinil, cetona. Próximo exemplo. Olha aqui, ó. Por exemplo, essa estrutura. Primeiro, a nomenclatura oficial. Novamente, vamos ter que contar os carbonos e definir a cadeia principal. A cadeia principal vai ser essa daqui, ó. A maior quantidade de carbonos. Esta é a cadeia principal. E nós devemos citar ou começar indicando o carbono 1, mais próximo do grupo funcional. Pela direita está bem mais visível, dá para enxergar que é mais próximo do grupo funcional. Então nós temos aqui o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o 5 e o 6. Nesse caso nós temos os radicais ou os substituintes metilas preso ao carbono 3 e o substituinte metilo, radical metil, preso ao carbono 4. Então nós vamos citar que lá no carbono 3 e no carbono 4 nós temos duas metilas de metil. A cadeia principal agora é composta por 6 carbonos, hexa. As ligações entre esses carbonos são simples, então an, hexan e a cetona, o grupamento cetona, o grupo funcional está preso no carbono 2, então hexan 2-ona. Essa estrutura é um dos exemplos onde a nomenclatura usual fica complicada em ser dada. Por quê? Caso a gente vai dar a nomenclatura usual, nós temos aqui deste lado um radical metil, porém nós teríamos que dar nome para isso daqui todo como sendo um radical. E seria muito complexo. Então é muito mais fácil nós nomearmos na forma oficial. Seguiria apenas a nomenclatura da IUPAC. Agora nós vamos fazer o processo contrário. Eu vou fornecer 2 nomes e nós vamos montar essa estrutura. Por exemplo, 4-metil-pentan-2-ona, uma nomenclatura oficial, e nós vamos montar essa estrutura. O que o nome nos diz? Que a cadeia principal ela possui pentan, 5 carbonos, e a ligação é simples. O grupo funcional cetona está preso no carbono 2. E ela está indicando que lá no carbono 4 nós temos um substituinte metil ligado. Então eu começo iniciando é bom, né? Eu inicio desenhando essa estrutura com a cadeia principal, a qual é composta por 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 eu tenho o grupo funcional, tá aqui. E lá no carbono 4, então se eu definir esse sendo 2, esse daqui obviamente é o 3, e no 4 eu tenho um grupamento metila. Agora simplesmente eu completo com os hidrogênios. Caso tu já tenha habilidade e consiga fazer direto a fórmula condensada, ótimo, sem problema nenhum. Mas caso você tenha uma certa dificuldade ou está iniciando, faz primeiro a fórmula estrutural e agora passe para a fórmula condensada, que na realidade ela vai ficar CH3, C dupla O, CH2, CH para baixo um CH3 e para o lado mais um CH3. E acabamos de montar a 4-metil-pentan-2-ona. Tranquilo? Nosso último exemplo, a nomenclatura usual. Ela está indicando que um grupamento metila, um grupamento propila
está ligado na cetona. Quando eu cito cetona, nós estamos falando da carbonila, ex-acetona. De um lado ele diz que tem uma metila, então nós desenhamos a metila. Do outro lado cita que temos uma propila, então nós desenhamos uma propila. E acabamos tendo a metilpropilcetona. Neste caso, só para lembrar, ó, o nome oficial dessa estrutura, ela é composta a um total de 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que no início da aula eu falei que a butanona não havia necessidade de indicar que estava no carbono 2? Porque se nós fôssemos contar da esquerda para a direita, ficaria no carbono 2, mas se a estrutura tivesse desenhada assim, ó, e nós fôssemos contar da direita para a esquerda, continuaria sendo a butan 2-ona. Então não havia necessidade, não existe outra opção que não seja a butan 2-ona. Sempre vai ser butanona. Com 5 carbonos, sim, porque a carbonila pode estar no carbono 2, mas esta carbonila poderia estar no carbono 3. Então a nomenclatura oficial a partir de 5 carbonos, nós devemos citar em qual carbono se encontra essa carbonila. Para curiosidade, o nome oficial dessa estrutura seria pentan 2-ona. Existe a pentan 3-ona. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem um e-mail, mandem uma dúvida, deixe aqui nos comentários. E a nossa intenção era identificar a função orgânica cetona e aprender a nomear. Volto a lembrar, as propriedades como solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, nós iremos tratar mais para frente em propriedades físicas dos compostos orgânicos. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.